Boa noite, consumidor. Bem-vindo ao programa da ADECO, Associação para a Defesa do Consumidor. Um programa que em novembro ou qualquer mês do ano tem a missão e a responsabilidade de informar, sensibilizar e empoderar os consumidores cabo-verdianos sobre os mais diversos temas e desafios na área do consumo e da defesa dos seus direitos e deveres. Então continue na nossa companhia, informe-se e seja um consumidor empoderado. No programa de hoje temos os seguintes temas: a voz do consumidor. Consumidores comentam valores do índice de consumo essencial alimentar superior ao salário mínimo. Índice de consumo essencial alimentar superior ao salário mínimo nacional da Ilha do Sal e de São Vicente. A PCD da ADECO declara a situação como de urgência nas condições de sustentabilidade da maioria dos cabo-verdianos. Em informação jurídica, saiba quais os modos de extinção das obrigações contratuais. Depois da última atualização dos dados do Índice de Consumo Essencial de outubro, onde os valores do Índice de Consumo Essencial Alimentar superaram o salário mínimo nacional tanto na Ilha do Sal como em São Vicente, com 17.176 escudos e 14.601 escudos, respectivamente, a ADECO saiu às ruas para ouvir a voz de alguns consumidores e saber qual a sua opinião sobre a situação atual do país, como está driblando a crise e que melhorias ou soluções esperam. Bom, enquanto consumidor, acho que os preços estão bem elevados, porque um salário mínimo 14 contos e o produto está bem elevado. Comprei um pouco de coentro, está um bocadinho que não dá. 200 escudos um bocadinho, não dá. O governo devia ver isso. Cabo Verde está mesmo mal, está mesmo mal em termos salarial. E para acompanhar mesmo o índice vai ficar difícil. E a alimentação só mais caro do que um salário mínimo na Cabo Verde, logo então não te poder consumir tudo o que é que não queres. Se não tiver que 3 por dia já é suficiente bom, porque coisas teu caro também lá do agricultor, não te vai comprar já naquelas pessoas que vão vender, então ele que te vai dar. E quando não vai vender mais caro que os consumidores te reclamam, logo a coisa te fica difícil. E produto teu caro, imagina quando vou comprar 1 quilo de tomate, 400 escudos para vou bem revender, maneira que vou bem revender. 1 quilo de coentro, 1.200, maneira vou bem revender. Logo quando vou bem vou pôr na preço, que gente que te vai comprar que te aceita. Modo lá me vender 1 quilo de tomate, 450, te ganha 50 escudos. Muitas vezes te dizem, moço, vou te vender caro, mas nem me que te vender caro, de mim lá do agricultor, caro. Porque quando isto me fica cá tem, logo isto está zabil. Bota bem ali, bota já 450, bota lá, bota já 500, bota lá, bota já 600. Logo o preço está variado, porque sabe, mano, que vou poder vender, o quê? Me às vezes não trabalha a passar nessa cidade, imagina aqui já que tu trabalha. Se eu vejo não te comprar aqueles produtos caro, nunca te vender, não te vai aquele para casa igual. E logo quando não vai aquele, nunca te ganha nada. Tudo enquanto te preço alto. Não te sentir mesmo na noja que te fazer compra. Poder de compra está muito alto e pessoas que, basicamente pessoas que te fazer compra moderna antes. Porque antes, onde é por exemplo, botar entrar no mercado com 10 desconto, botar sair com valor de compra, que botava aí, alegria, se botar entrar com 10 desconto, botou aí 2 bolsinhas na 10 desconto. Ele quer te dar para nada. Imagina uma casa de família, se cada pessoa consumir na São Sendo 14.600 escudos para mês, imagina a casa que tem 3 pessoas, que tem 10 pessoas, que tem mais de que 10 pessoas, mas nem queres viver. Normalmente deixa passar fome. Teu tita passa fome. E o governo que tita chegar para isso. O governo que te para isso, mas te chegar para isso porque tem gente que passa fome, tem gente que está a tomar café que tem para almoçar, tem gente que está a almoçar que tem para jantar. E tudo que lá é base de doença que não te surgir na Cabo Verde. Como diabetes, como colesterol, porque eu tenho que comer fora da hora, às vezes vou ter que comer aquele que não é adequado. E que tem poder, e que tem salário que tem, salário. Vou imaginar onde eu vou viver um salário de 14.000 escudos, ou mesmo 15.000 escudos, só na alimentação, fora luz, fora água, fora renda, fora gás.
para o menino de escola, quem é que pode? Nunca te pode. E mim também, é que te vendem hortaliça, ok. Me senti também ali na poder de compra também. Imagina a gringa se não te comprar 1 quilo de coentro para 1.200 escuta. Como bem marral, vou bem vender é o quê? Antes não está a comprar 1 quilo 200, 300. Bem, é tudo enquanto que está subir. E o dinheiro mantém o mesmo. Normalmente se pode ganhar 14 mil, se subir. Se for mais 1.000 escuta riba dele. O que é 1.000 escuta? 1.000 escuta que dá para nada. Não tem gente para passar fome. Ainda sobre o índice de consumo essencial de outubro e sobre o fato de só o custo da alimentação de um adulto saudável já superar o salário mínimo de Cabo Verde, a PCD da ADECO, Eva Marques, declara tratar-se de uma situação de urgência nas condições de sustentabilidade da maioria dos consumidores cabo-verdianos. Celebramos este mês o Dia Mundial da Alimentação, o Dia Mundial da Erradicação da Pobreza. No entanto, da palavra aos atos, o índice de consumo essencial formulado pela ADECO demonstra que houve quase 2% de aumento dos preços de bens essenciais alimentares, os bens básicos que nós utilizamos para a nossa alimentação aumentaram em quase 2% na Ilha de São Vicente e na Ilha do Sal, que é onde nós temos dados que utilizamos para este índice. Portanto, neste momento nós temos o índice de consumo essencial alimentar, ou seja, quanto custa para um cabo-verdiano comprar os alimentos básicos, nutrientes básicos mínimos para a sua alimentação durante o mês. São 14.601 escudos por mês em São Vicente, 17.176 escudos por mês no Sal, ou seja, bem acima do salário mínimo nacional, só para alimentação. Para além da alimentação, para os restantes bens essenciais sem os quais não podemos levar uma vida digna, comunicação, renda, luz, água, para estes o custo total em São Vicente é de 22.530 escudos para o indivíduo e no Sal 30.106 escudos, o dobro do salário mínimo nacional. Esta situação é preocupante, a tendência é de aumento, não é? Estamos em São Vicente com 1,9% de aumento, mais 429 escudos do que o mês anterior, só em alimentos. É uma situação de urgência. As políticas de quem governa o país neste momento têm de ser efetivamente focadas no consumidor, pois que se vê que o consumo neste momento é de especial prioridade e importância no sentido de sustentarmos a base, o mínimo de sobrevivência dos cabo-verdianos. É necessário urgência, é necessário foco na situação dos consumidores que já vimos cientificamente neste momento não se conseguem sustentar. Medidas urgentes, medidas com muita criatividade e sentido de foco para se implementar um ambiente em que não sentimos a pobreza extrema. Em Cabo Verde não temos problemas em suportar o mínimo alimentar para os cabo-verdianos, para as suas famílias. Este é o apelo e o foco da ADECO neste momento. Vamos focar para que todos os cabo-verdianos tenham acesso aos elementos básicos para a sua sobrevivência com dignidade. Obviamente que a melhor forma de honrar um contrato é cumprindo com o que foi acordado entre os interessados. Mas e se por alguma razão não for possível dessa forma? É possível outros acordos ou negociações?
Os modos de extinção das obrigações contratuais. É sobre o que informamos hoje em Informação Jurídica. A extinção das relações jurídicas contratuais é um tema de grande importância no campo do direito, pois diz respeito ao término dos vínculos obrigacionais entre as partes envolvidas em um contrato. Uma obrigação, como entendida na lei civil, extingue-se primariamente pelo seu cumprimento. Por exemplo, se uma pessoa deve 100 mil escudos a outra, essa obrigação desaparece quando os 100 mil escudos são entregues pela primeira ou segunda. Portanto, a extinção ocorre em todos os casos em que a obrigação deixa de existir. O cumprimento das obrigações constitui, por isso, a forma por excelência da extinção das obrigações contratuais, sendo o cumprimento integral do que foi acordado entre as partes. Quando o devedor cumpre a obrigação devida ao credor, conforme estabelecido no contrato, a obrigação é considerada cumprida e extinta. Em Cabo Verde, essa forma de extinção é regulada pelo Código Civil, nomeadamente pelo artigo 762. Mas, para além do cumprimento, temos várias outras formas de extinção das relações jurídicas contratuais, como, por exemplo, em primeiro lugar, temos a dação em cumprimento. Ocorre quando uma das partes substitui a obrigação original por uma outra prestação. No entanto, o devedor só fica desobrigado da dívida caso o credor der o seu consentimento, conforme prevê o artigo 837 do Código Civil. Nesse caso, o devedor oferece algo diferente do que foi originalmente acordado, mas que é considerado pelo credor como uma forma equivalente de cumprir a obrigação contratual. Temos também a compensação, que é uma outra forma de extinção das obrigações, que ocorre quando duas pessoas são ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra. Nesse caso, as obrigações são extintas até o limite do menor valor, sendo compensadas uma com a outra, desde que as dívidas sejam exigíveis judicialmente e tenham as duas obrigações por objeto de coisas da mesma espécie e qualidade. Por exemplo, suponhamos que o João deve 10 mil escudos a Maria e a Maria deve 8 mil escudos a João. Neste caso, as partes podem decidir fazer uma compensação e abatendo as dívidas recíprocas. E assim o João só precisaria pagar a diferença de 2 mil escudos a Maria. Temos também a remissão, que nos termos do artigo 863 do Código Civil, acontece quando o credor perdoa a dívida do devedor. Nesse caso, o credor abre mão do direito a receber o valor devido, extinguindo a sua obrigação contratual. Essas são algumas das principais formas de extinção das obrigações contratuais, de acordo com a legislação cabo-verdiana. É importante ressaltar que cada caso deve ser analisado individualmente, levando em consideração as circunstâncias específicas e as cláusulas contratuais estabelecidas pelas partes. O microprograma Informação Jurídica é financiado pelo Ministério da Justiça. Chegamos ao fim de mais uma emissão do programa da ADECO, mas estamos iniciando um novo mês, pelo que nunca é demais lembrar que consumidores somos todos nós. Então vamos apoiar a causa da defesa dos direitos do consumidor, associando-se à ADECO e pagando uma cota mínima de apenas 100 escudo mensal. A ADECO está disponível há 25 anos para dúvidas ou reclamações através dos nossos contatos. Siga-nos em Facebook, Twitter, YouTube, leia a nossa coluna no jornal Terra Nova, assista o programa Defesa do Consumidor na TCV e na Rádio TV Salon ou escuta-nos nas 13 rádios parceiras. Voltamos na próxima semana, celebrando 25 anos em defesa do consumidor.